Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu vou te mostrar uma técnica linda de como gerar senha de uma forma simples que vai contemplar letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres especiais, números, do jeito que você quiser de forma parametrizada. Parece muito complexo de se pensar em alguma rotina assim, dá vontade até de utilizar uma função pronta que existe por aí, mas você pode fazer isso dentro do seu banco de dados de uma forma bem rápida. Inclusive, a velocidade dessa geração de senhas vai ser de no máximo 50 milissegundos. Tá bom para você? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, para poder ganhar tempo de digitação, eu já deixei pronto aqui todos os caracteres minúsculos, maiúsculos, deixei aqui os números e deixei aqui os caracteres especiais que eu vou utilizar, certo? Então, caso você queira adicionar alguma coisa aí, cedilha, qualquer coisa assim, fica à vontade, esse aqui vai ser o jeito simples, só para poder dar um exemplo aqui de como fazer, certo? Mas adicionar caractere também não é nenhum mistério. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer um select para poder passar esses dados aqui como parâmetro, certo? Para poder coletar esses dados, na verdade. Ele vai ser fixo na função que a gente vai construir, certo? Você não precisa passar nada como parâmetro além de quais são os tipos de caracteres que você quer utilizar. Ah, eu quero uma senha que considere caracteres especiais, eu quero uma que considere números também, eu quero uma que também considere maiúsculas. Minúsculas não, quero tirar, sabe? Então você vai ter essa liberdade de fazer a geração de uma senha que tenha certas características específicas, certo? Inclusive o tamanho da senha a gente vai configurar aqui. Beleza? Então, vou fazer assim, ó, select from RDB database, certo? E aí, aqui, eu vou colocar assim, ó, o primeiro campo aqui, eu vou abrir e fechar uma aspa e vou colocar esse cara aqui, certo? Então, eu vou colocar todo ele aqui e vou chamar ele de minúscula, certo? Então, a gente já tem o primeiro grupo, beleza? Só que isso daqui, lá para o final, eu vou te mostrar um problema que vai acontecer deixando dessa forma, tá? Então, espera até o final do vídeo, me acompanhe para você entender o que vai acontecer e como é que a gente vai corrigir, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui agora as maiúsculas, vou dar um Ctrl D aqui, certo? Só para a gente poder substituir. Posso só trocar para maiúsculo também, não tem problema. Maiúsculas, beleza. Vamos pegar a próxima aqui, ó, números. E aí, vou colocar esses números aqui embaixo. Vamos lá, abre, fecha aspas, Ctrl V e a gente tem os números, certo? Números, beleza. Deixa eu colocar esses caracteres especiais aqui, ó, embaixo, logo embaixo desse cara aqui, certo? Então, Ctrl V assim, ó, especiais. Beleza, então, esses aqui são os 4 tipos de dados que eu vou utilizar para poder fazer a geração de senha. Beleza, vamos rodar isso aqui só para ver se está funcionando, certo? Vamos ver. Então tá, então a gente já tem aqui os 4 campos que eu defini com cada tipo de letra, com cada tipo de caractere, na verdade, certo? Porque isso aqui não é letra, né? É número. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso parametrizar esses caras aqui para hora ele utilizar isso, hora utilizar isso, hora utilizar isso, hora utilizar isso, ou todos juntos, ou uma combinação deles aí. Então o que eu vou fazer aqui? Para poder facilitar, select from, abre o parênteses, só arrumar o select aqui, ficou errado, beleza, select from, e aí isso aqui vai se transformar em uma tabela derivada, vou chamar ela de P, certo? Então a gente coloca assim, ó, if, abre e fecha parênteses, e aí eu vou passar um parâmetro. Se for para utilizar caracteres minúsculos, aí eu vou criar uma fonte de string que vai ser de caracteres minúsculos, certo? Então eu vou colocar assim, ó, dois pontos P, incluir minúsculo, certo? Então, se isso daqui for verdadeiro, eu vou retornar o quê? Eu vou retornar o p ponto minúsculas, certo? Então, que é o nome do nosso campo aqui de baixo. Vamos lá, beleza, tá certinho. Caso contrário, eu vou retornar vazio, certo? Então, isso daqui é o que a gente precisa fazer para cada um deles para poder parametrizar a utilização. Então, eu vou dar um Ctrl D aqui, ó, Ctrl D, 1, 2, 3, 4 vezes, e aí aqui a gente vai trocar. Onde tem aqui minúsculo, vou colocar aqui, ó, maiúsculo, certo? Então aqui vou colocar o quê? Especiais, certo? E aqui embaixo eu vou colocar o quê? Número, certo? Coloquei uma linha a mais aqui, já vamos tirar ela para não confundir. Beleza. Daí aqui é a mesma coisa, né? Então aqui é minúsculas, aqui é maiúsculas, aí aqui especiais e aqui números, certo? Então vou dar um F9 aqui para a gente poder testar esse select aqui por enquanto, porque agora ele está parametrizado. Então, vou dar uma seta para baixo aqui, ó, posso escolher. Vou colocar true para todos, certo? Para ver se ele vai exibir todo mundo. Beleza, então exibiu. Já tem os dados aqui. Ah, eu quero remover os caracteres especiais. Então, aqui no especiais, eu mudo ele para false, certo? Vou dar um enter.
E aí a gente tem aqui, ó, que a parte de false foi eliminada. O F9 aqui, ó, vou tirar também os maiúsculos. Então esse aqui onde está maiúsculo eu vou colocar como false. Beleza, então agora eu só tenho os minúsculos e os números. Beleza, então esse conjunto de dados que está sendo retornado aqui é o que eu quero utilizar para poder fazer a minha senha. Beleza? Então tá, o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou concatenar cada um deles, certo? Então concatena aqui, tira a vírgula e concateno, beleza. Então faça essa concatenação. O que vai acontecer? Vou dar um F9 aqui, ó, e aí vou dar um Enter, e aí a gente já tem esse resultado. Só que perceba aqui o problema. O erro aconteceu antes mesmo de chegar no final do vídeo, eu falei que ia ser no final, mas já aconteceu aqui. Aonde eu falei para remover, ele trouxe espaço em branco, certo? Por quê? Porque, veja bem, aqui a gente definiu uma string corrida que vai ter algum valor. Quando a gente faz isso daqui, nesse caso, ele identificou como tipo char, certo? Como tipo char. Como a gente tem todas as letras do alfabeto aqui, é um char de 26, certo? Char de 26 aqui, char de 26, char de 26. E aí, se eu tiro o conteúdo do campo para retornar vazio, ele respeita o mesmo tipo do campo, certo? Então, ele mantém um char. E aí, o que acontece? Retorna vazio dessa forma aqui. O que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou dar um cast as, aqui assim, ó, as varchar de 26, certo? Não mais que isso, não precisa mais que isso. Beleza. Mesma coisa eu vou fazer para maiúsculos também e também para os especiais que tem a mesma quantidade de letras, certo? De dígitos, na verdade. Aí aqui a gente completa com cast, abre parênteses e aqui também. Números tem de 0 até 9, então é um varchar de 10 posições, certo? Vamos dar F9 aqui agora para a gente ver o resultado, para vocês verem já a diferença. Beleza, agora ele trouxe tudo junto e esse é o objetivo, trazer tudo junto mesmo. Maravilha, se eu adicionar algum parâmetro aqui como true, então nesse caso vou adicionar todos, ele tem que aumentar esse string aqui de trás, certo? Então vou dar um F9, e aí a gente tem aqui, ó, um OK, né, ali, e a gente tem aqui a string completa, com todos os tipos de dígitos possíveis, que vão fazer parte de alguma senha que você vai gerar. Beleza. Então, aqui a gente já tem um select que possui a nossa fonte de dados. Inclusive, eu vou chamar isso daqui de fonte, certo? Que é a nossa fonte de dados para poder fazer geração de senha. O que eu vou fazer aqui? Vou criar um CTE with. Aí eu vou chamar isso daqui de PS, abro parênteses, e dentro tudo isso aqui para frente. Por quê? Porque o nosso CTE vai servir só para poder coletar parâmetros. Então, a nossa fonte de dados vem daqui. E é aqui que você precisa mudar alguma coisa se você precisar incluir algum caractere. Ah, quero adicionar cedilha. A com acento, A sem acento, A com tio, A com, sei lá, qualquer coisa. Você pode adicionar onde você quiser aqui, certo? E aí seguir essa mesma regra. Desde que retorne apenas uma linha aqui que seja a nossa fonte de dados, certo? Então perceba que está tudo concatenado. Não existe separação de campo. Beleza? Então vou fazer assim, ó, aqui embaixo, um novo CTE, certo? Que esse vai ser a parte recursiva. Por quê? Porque eu preciso transformar isso daqui, ó, cada um desses caracteres aqui em uma linha separada, certo? Então vamos fazer um CTE recursivo bem rapidinho aqui. Eu já passei vários vídeos sobre CTE recursivo, então vou passar um pouco mais rápido, certo? Então vou colocar só uma vírgula aqui, porque eu vou adicionar um novo CTE, e aí eu preciso adicionar a palavra recursive aqui em cima. Recursive. Beleza. Para quê? Para poder ativar a recursividade. Daí eu coloco assim, ó, as, abro parênteses e fecho parênteses aqui. Vamos começar a trabalhar com a recursividade. Select from P, certo? Só arrumar o select de novo, ó. Ficou errado, select, beleza. E aqui eu vou pegar P.fonte, beleza. Para eu poder separar uma letra para cada linha, o que eu preciso fazer? Pegar a primeira letra, left, abro parênteses, vírgula 1, certo? Pego o primeiro caractere da esquerda para a direita dentro da fonte, beleza. Isso aqui eu vou chamar de letra, beleza. E aí eu preciso pegar o restante para jogar para fora em outra string, certo? Então, todo o restante do caractere, com exceção do primeiro que eu já separei, eu vou colocar em outro campo. Então vai fazer assim, ó, substring, abro parênteses, p.fonte, from 2, certo? É isso, restante. Maravilha. Então aqui a gente já tem um select que vai retornar a primeira letra em um campo e todas as demais em outro campo. Beleza, vamos fazer isso para cada letra que ele encontrar, certo? Então vou fazer assim, ó, union all select from R, nesse caso from R para ele buscar ele mesmo, certo? E aí, essa mesma coisa que eu fiz aqui em cima, ó, de pegar primeiro o caractere e aí o restante, a gente tem que fazer também. Só que não mais para p.fonte, agora é para quem? R.restante, certo? Porque eu vou trabalhar com o restante da string. Aquela parte lá da fonte já está lá para cima, já foi, certo? Replace all aqui, ó, all, beleza. E aí, a gente precisa parar essa recursividade em algum momento. O que eu vou fazer? Where r.restante, diferente de vazio. Enquanto for diferente de vazio, ele fica rodando recursividade. Maravilha. Então, o que a gente faz aqui, ó? Vamos começar a rodar essa recursividade. Select
from R, certo? F9, faltou colocar o asterisco aqui, né? Então coloca o asterisco, F9, e aí agora a gente tem esse resultado aqui, ó. Perceba, uma letra para cada linha. E aí a string restante vai diminuindo até chegar ao ponto que ela acaba, certo? Então, seta para baixo aqui, ó. Chegou até o último caractere, virou vazio, acabaram as linhas. Então, se eu dou um Ctrl End aqui, não vai mais para baixo, ó. 88 letras aqui no total, caracteres no total. Cancela aqui a transação e vamos fazer o seguinte aqui agora, olha só. Para mim, só importa R.letra, tá? O restante lá foi só um campo de apoio para poder continuar a recursividade, mas o que importa mesmo é a letra. Maravilha! Eu preciso fazer uma ordem randômica disso daqui. Eu vou colocar assim, ó, order by hand, que daí a gente já faz aqui de ordem aleatória. Então, se eu dou F9, o que vai acontecer? Apesar dele estar trazendo o resultado antes lá, na ordem alfabética que eu tinha escrito lá, agora ele traz de forma aleatória. Maiúscula, minúscula, caractere especial, tudo bagunçado. E é isso que eu quero. E aí, agora eu quero limitar a quantidade de letras que vão vir. Por quê? Se eu quero criar uma senha de 4 dígitos, quantos dígitos eu tenho que retornar aqui? 4, de forma aleatória, certo? Então, first, para pegar só os primeiros X caracteres, 2 pontos, P, tamanho, senha. Isso aqui vai ter que ser passado por parâmetros, certo? Por quê? Para a gente poder definir quantos dígitos vão ser utilizados. Vamos dar F9 aqui só para a gente ver. Então, ele já está reconhecendo aqui o nosso campo. Beleza, eu quero uma senha de 10 dígitos aqui, por exemplo, certo? Enter, e aí vamos ver o resultado. Então, ele me trouxe 10 linhas de registros de resultado, certo? E está incluindo aqui, ó, letra maiúscula, maiúscula, um caractere especial, outra maiúscula, um número, um caractere especial, uma letra maiúscula de novo e assim por diante, certo? Se eu dou F9 aqui, ó, toda vez que eu dou F9 e dou um OK, ele troca essas letras aqui. Então a gente já está quase chegando lá. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso juntar todas essas letras em uma linha só, certo? Como que a gente faz isso? Olha só. Primeiro, que eu não posso utilizar o list aqui, porque o list ele vai colocar um na frente do outro, automaticamente, certo? Se eu fizer isso daqui, ele já traz um na frente do outro. Olha só, F9. Só que tem um problema, olha só. Então, ele retornou todas as letras, separado por vírgula, ignorando aquele first 10 que eu tinha feito, certo? Porque eu passei para ele retornar 10 letras. Mas aí, o que acontece? Não é que ele vai retornar 10 letras, é que ele vai retornar 10 linhas no máximo, certo? Aqui a gente tem quantas linhas? Uma linha só. Então, ele fez o list, agrupou tudo numa linha só, e aí ele exportou uma, certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Remove esse list daqui. Vamos fazer um select por fora disso, select from, abre o parênteses, e dentro tudo para frente, fecha o parênteses, vou chamar de x, certo? Aí aqui a gente vai ter o quê? x.letra, certo? F9, só para você ver o resultado. Então a gente tem aqui os 10 primeiros algarismos, né? As 10 primeiras letras que a gente tem do nosso resultado. Agora, para colocar um na frente do outro, a gente faz assim, ó, list, abre o parênteses, fecha o parênteses, não preciso colocar o first, porque o first já foi determinado aqui embaixo, dentro desse select de baixo, certo? E aí, se eu dou F9, o que acontece? Ele tem um na frente do outro. Mas, Edson, e essa senha, vou ter que usar um replace? Replace é uma opção, mas não precisa. Por quê? Porque você pode definir qual é o delimitador do list assim, certo? Se eu deixo o list sem esse parâmetro, ele automaticamente identifica que vai separar por vírgula, certo? Sem espaço, sem nada. Agora, se eu colocar assim, ó, vírgula, nada aqui dentro, vírgula, vazio, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma concatenação com nada sempre. E aí, ele não tem separador automaticamente. O que acontece? A gente tem aqui, ó, uma senha que é, inclusive, senha forte, porque tem vários caracteres especiais, letra minúscula, letra maiúscula, número, certo? Então, vou dar F9 aqui de novo, e aí vou fazer o seguinte, vamos testar. Se eu quero incluir uma senha só com caracteres minúsculos, vou remover maiúsculos, certo? Vou remover caracteres especiais e vou remover número também, certo? Então, vou dar um Enter aqui e aí a gente tem esse resultado, certo? Só com letras minúsculas, uma senha gerada de forma aleatória, certo? F9, Enter, cada um que você faz, ele gera. Perceba, a gente tem aqui, ó, 16 milissegundos de execução. Eu falei 50, né? Então, vou dar F9 aqui de novo. Vou colocar todos os caracteres de novo, só para a gente poder ver. Então, uma senha de 10 dígitos aqui, ó, 31 milissegundos. Beleza. Ah, mas Edson, levou 297 para poder preparar. Levou. Eu estou num banco de dados em nuvem. Inclusive, você pode acessar esse banco de dados aqui para fazer os seus testes. Mas, veja bem, se eu pegar esse mesmo script aqui, ó, e rodar ele em um banco de dados local, a história é outra, certo? A maioria de vocês deve ter banco de dados local, mas a gente precisa ter um tempo aceitável em nuvem de qualquer forma para a gente não ter problema a hora que a gente tiver uma query mais pesada, alguma coisa assim. Não é só quando for levar em nuvem, não, mas quando você tiver uma consulta pesada, se ela rodar rápido em nuvem, no local, pode ter certeza que ela vai rodar muito bem.
Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir meu banco de dados local só para você ver. Lembrando, isso daqui funciona da versão 3.0 em diante. Se for na versão 2.5 e anteriores, já vou mostrar o que você vai ter que alterar, tá? Então Ctrl V aqui, ó, no banco de dados local agora, deixa eu só ver, ó, FB40 127.001, beleza, tá banco de dados local. E aí vou dar F9. Vamos ver quanto tempo vai levar? Vou colocar para todos os caracteres de novo, certo? Todos aqui, senha de 10 dígitos, Enter, 0 milissegundos de preparação e também de execução, e a gente tem uma senha pronta aqui, imediatamente, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Vou te mostrar como que a gente faz para poder compatibilizar isso aqui com Firebird 2.5 anteriores. A gente faz assim, ó, esse parâmetro aqui, tá vendo que ele tá sozinho, não tem nenhuma expressão, certo? Como ele não tem expressão, ou ele pode ser true ou false. Então, automaticamente ele retorna um booleano. O booleano só existe na versão 3.0 em diante. Na versão 2.5, você vai ter que colocar assim, ó, igual a S, por exemplo, certo? Quer incluir? Sim. Então ele vai entender que isso aqui é um char de uma posição, beleza? Daí é só fazer a mesma coisa para todos esses outros parâmetros aqui, certo? Colocar igual a S aqui, e aí você tem que passar S ou qualquer outra coisa, nulo, N, qualquer coisa, certo? Mas, como eu estou no 4.0, é só fazer assim mesmo e ele já identifica isso aqui como booleano. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que é extremamente importante para a relevância do canal. E se você quiser acessar esse script, tem o link aqui na descrição para você poder acessar o meu banco de dados. E dentro do meu banco de dados eu tenho uma view. E essa view tem todas as aulas que já foram liberadas. Vou dar F9 aqui para você ver, ó, nessa view. E aí, todas essas aulas aqui tem os scripts que eu já utilizei, certo? Todas as aulas do MQFS que já tiveram algum script estão aqui dentro desse conteúdo, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.